conversar. Rolou um Senta sertanejo. aqui pra desabafar. Boa tarde! Bem-vindos! Quinta-feira, sua linda. Mais um Papo em Dia pra vocês. Mais informações, mais alegria, mais entretenimento. Coisa boa. Plateia, tá pronta? Quando eu falar, faça um barulho, todo mundo aplaude, ok? Cadê minha plateia de hoje? Muito obrigada, viu? Gosto disso. O WhatsApp já está liberado, 011 964 450532. Manda sua foto, de onde está falando, e hoje é dia de TBT. Então, quero saber do que você tem saudade, gente. É bom a gente relembrar, né? O que a gente foi no passado é o que a gente é hoje. Foi uma construção, não é isso? Então, manda sua foto de onde está falando, a mesa, sobremesa, manda tudo. Rios, TikTok, tudo a gente aceita, combinado? Podemos começar? Sim! Está no ar! Papo em Dia pra vocês! Vai! Segue a gente no oficial Papo em Dia. A gente tem o outro que é fake, não é pra seguir, tá? A gente vai, ó, esse é o verdadeiro, ok? Segue a gente lá, comenta, manda pros amigos, manda a sua pauta. Ai, eu sei fazer uma coisa gostosa, sou chefe, manda pra gente, a produção vai entrar em contato. Ai, quero dançar, quero falar sobre felicidade, crenças, tudo. Manda pra gente que a produção entra em contato com vocês pra trazer vocês aqui, combinado? Ó, segue lá e quem seguir a gente segue de volta, combinado? Quando tiver as promoções também, você vai participar que a gente vai seguir a gente. Então segue a gente lá no oficial Papo em Dia. TikTokear, gente? Vamos TikTokear? Manda pra gente seu TikTok, seu Rios também. Gi, não gosto de fazer, tenho muita vergonha ainda. Depois eu te ensino direitinho. Mas antes de você, se você não gosta de fazer, manda aquele que te inspira, te traz coisa boa, compartilha aqui com a gente, pra gente ir compartilhando com todo mundo, combinado? Vamos começar na tela, vai. O lado ruim em ser uma pessoa forte é que ninguém tem lá muito cuidado com você. Verdade. Afinal, eles já sabem que você aguenta pancada, venha de onde vier. O problema é que aguentar não é o mesmo que sentir. Você sente tudo. Você é forte em não se deixar abater. Gostei, gente. Tá vendo? Atenção para os fortes de plantão aí. Eu sei, é um desafio. Maurício de Brasília, minha terra. Ai, eu tô com uma saudade de Brasília, gente. Tô doida pra ir pra lá. João, me libera pra ir pra Brasília, gente. Saudade. Mas vamos mais. Agora é a Júlia de Blumenau. Gostei. Alexia, toca uma música aí pra eu arrumar a casa. Meu nome não é Alexia. Você esqueceu que é pobre, me comprou nos camelô por R$50 e ainda é preguiçosa. Oxi! Gente, até onde vai a criatividade do brasileiro? É maravilhoso isso. Olha isso. Oxi! Adorei. Vamos ver de novo? Vamos ver só mais uma vez? Vai, essa, vai. Adorei. Alexia, toca uma música aí pra eu arrumar a casa. Meu nome não é Alexia. Você esqueceu que é pobre, me comprou nos camelô por R$50 e ainda é preguiçosa. Oxi! Oxi, que Alexa é essa, gente? Adorei, viu? Mais TikTokers aqui no Papo em Dia. Vai. Olha os bichinhos, gente. Adoro. E não tem... Gente, bicho é a coisa mais gostosa, olha lá. Ó. Esse dormiu pouco, gente. Gata é uma figura, gente. Eu tenho uma gatinha. Olha isso, isso é criatividade maravilhosa, olha isso. Coisa linda, bichinho. Essa raça é muito inteligente, gente. Deus me
livre, né, gente? Tadinho, ninguém é obrigada. Aí a família. Gente, gato, cachorro, tudo misturado. Aí, olha aí. Olha esse gato, gente, andando com duas patas, meu Deus. Olha lá, desaforado. O gato é desaforado, né, gente? Adoro. Economizando patas. Você não quer sujar, tomou banho hoje. Tomou banho hoje, vou sujar só duas, entendeu? Não vai rolar. Gente do céu, o que vale é isso, né, gente? É o amor. Esse brinquedinho é legal. Meu Deus, só quem passou por isso sabe o desespero que é, né? Tanto de filho, mas é gostoso também, esse tanto de filhotinho. Adorei. Manda pra gente. Ai, que bom, né? Seguinte, vocês gostam de viajar? Tem um casal que viaja o mundo de motorhome. Gente, imagina que legal isso. Um sonho, né? Fizeram uma viagem para os Estados Unidos. Olha que bacana. Tô curiosa para ver essa matéria. Dá uma olhadinha. Se você tem esse sonho, aproveita e pega todas as dicas. Bora curtir. Vai, bora viajar. Dizem que aqui em Sedona, no Arizona, existem lugares que a energia é tão forte que tudo que a gente pede se torna realidade. Hoje a gente vai conhecer um dos principais lugares de energia daqui. A gente vai mostrar tudo pra vocês, inclusive o que se fala é que se você vem pra Sedona e não vai nesse lugar, é a mesma coisa que não vir pra cidade. Vamos lá conferir se isso tudo é verdade. E é uma trilha, ela tava dando as instruções quando a gente chegou, eu não entendi muita coisa, ela falou que o pessoal não vai de cóstego. Tem um lance assim, não pode andar de lado pra o sol assim, assado, senão dá errado, mas enfim. Gente, olha isso, a gente fez, sei lá, 100 metros de trilha e daí chegou numa porta. Que diferente isso. Vamos lá. Ai, meu Deus, quase caí já. Você mostrou o que tava escrito? Não. Eu não consigo enxergar. Tem o portão fechado pra manter os viadinhos, né? Fora do aeroporto. Como que a gente vai chegar nessas rochas? Eu não tô entendendo. Tem que andar 5 dias pra chegar lá do lado. Ah, mas tem umas rochas lá na frente, será que é? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. E a gente chegou nessa primeira parte aqui da trilha. Aqui já tem umas plaquinhas, então meio que divide. A moça lá na frente falou que em alguns momentos ela ia dividir pra gente escolher o que ia fazer. Chegamos aqui em cima, só que o vento aqui é absurdo, galera. Então, não sei se vai dar pra ficar bom esse áudio, mas só pra vocês verem a altura aqui, ó, deixei aqui na beirinha. Olha só. E realmente dá pra ver tudo. E tem bastante gente aqui, tem uma galera meditando. Vou passar rapidinho ali, tá vendo? Então, é a pedra aqui, bem da hora. E agora a gente tá aqui na beirinha da montanha, dando uma relaxada. Curtindo um pouquinho. Um vento, mas hoje não tá tão frio, né? Hoje tá... Mas o vento, se estiver ruim o áudio, vocês vão perdoar a gente aí, galera. Mas olha só. Amor. Adorei. Quero ir. Gente, preciso viajar, meu Deus. E agora a gente vai pra Gabi e o Gustavo, gente, que tá que é a trilha viajando. original da nossa vinda aqui, né? Adorei. Vamos viajar. E agora o Tigor decidiu que ele que vai guiar a trilha. Gente, ele vai junto, cachorrinho. Nem olha pra trás, ó. Correria, correria. Correria, o nome dele? Como é o nome dele, gente? Correria? Adorei o E nome. olha onde a gente chegou, no meio da rua. Será que tem que voltar tudo? Gente, É que isso doideira. mesmo, gente. Chegamos onde a gente tinha estacionado. Demos a volta. É o outro lado da rua, né? E o lugar mais bonito é esse aqui. Não precisava ter feito a trilha toda. Mas olha só, vira pra cá. Nosso motorhome tá lá, ó. 6 Aham. meses basicamente a gente viajando, desceu por ali, gente. deu a Olha isso. volta em toda essa costa aqui. Tem que voltar pra casa. Tá Olha, vendo? igual por aqui Malicuia. e saiu ali. Já saímos lá na frente. Que lugar A lindo, gente né? indica, pelo menos eu, fazer a primeira parte, até lá embaixo ali no Vortex. Aham. Depois não vale a pena não. Pra vocês terem uma noção de localização, vai dar 2 horas, dá umas 2 horas e 10, 2 horas e 15, que a gente já saiu já faz um tempinho, e 111 milhas, tá marcando, umas 115. Então essa é a distância que a gente tá de Phoenix agora. E olha aí o motivo, um dos motivos, né, que a gente evita vir pra cidade. Olha isso, gente.
Só De não ser tão legal, tão bonito, ainda tem esse tipo de coisa, né? Sim, trânsito como sempre, Muito, né? quase Porque a gente igual, tá passando gente. pelo Trânsito nos Estados Unidos, tá vendo? É só Eu não aqui sei em São qual Paulo, time não. que sabe gol. Não faço ideia. E daí aqui o Gu acha que é futebol soccer, né? Normal. Eu acho que é. Porque a gente acha que a gente já passou pelo de futebol americano, mas a gente não conseguiu mostrar pra vocês. Mas é uma cidade super bonita, bem grande. Me Redonda. corrigindo aqui, esse estádio, na verdade, é do time de beisebol, não é de futebol. A gente estacionou o motorhome aqui, numa vaga de parquímetro, ele coube meio que certinho. E foi $1,85 a hora, a gente pegou uma hora só, que vai ser Olha, mais eles dão várias suficiente. dicas, gente. E como vocês podem ver, a gente não tem concorrência nenhuma para estacionar, então tá super tranquilo. É linda demais, mas é a cidade, né? Aquilo que a gente fala, é um lugar pra você morar, aqui é a área onde o pessoal trabalha, tem museu, tem restaurante. Mas surpreendente, muito bonita mesmo. Olha só como é o mapa da cidade, para vocês entenderem. As ruas parecem até um jogo da velha, tudo certinho, retinho, né? Olha só. Brasília é assim, Obviamente, gente. pontinho vermelho aqui é onde a gente tá. Aí tem tem um museu do Wells Fargo, né, Gabi, que é o banco. Sim. É esse banco aqui, ó. É inclusive um banco que a gente tem conta e não sei por que tem um museu aqui. Talvez a origem do banco seja aqui, mas aí a gente vai ficar devendo essa informação. Só que bem legal, né? E vocês podem ver que é tudo prédio público, né? Prédio de governo, prédio municipal. Então representa mesmo né? que a cidade ela tem essa força aqui. Bem legal. Acabou de passar pela gente uma coisa de 10, 15 pessoas andando de bicicleta junto. A gente nem se ligou em gravar, mas achei que era uma coisa à toa, assim, né? Um pessoal que se juntou, amigos. Só que aí aqui tem essa bicicletinha e tá escrito Programa de Bicicleta da cidade de Phoenix. Então deve rolar um incentivo a galera andar de bike pela cidade ou, sei lá, substituir um meio de transporte bem bacana. É isso aí, então não esquece, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, que Califórnia tá chegando. Amanhã a gente tá lá. Vamos viajar junto pra Califórnia. Adorei ser dona, gente. Vamos ver o Instagram aí do casal. Gabi e Gustavo. Acho que eles dão várias dicas lá, né, gente? Ó. Novo Mundo Canal. Eles viajam, ó, viagens pelo mundo. Estados Unidos. Alugue seu motorhome. Ela fala bastante de Orlando, da Disney. Gostei do casal, gente. Bem real, né? Dá vontade de ficar assistindo. Parece um documentário. Gostei. Isso aí, liga a câmera e vai. Fiquei curiosa em conhecer essa dona. Tem muita energia. Mensagens! Vambora! Quero o Brasil inteiro participando, hein? Manda mensagem pra gente, manda um beijo, um alô, um cheiro, um axé, foto e de onde vocês estão falando, beleza? Na tela, vai. Vem pra cá. Gostei! Gente, olha, eu vou fazer um desenho desse. Quero fazer, gente, as figurinhas. Ó, a gente pediu figurinha ontem, tá aqui, ó. Quem é o moço? Fala do Rio de Janeiro, estou aqui. Flamengo que jogou ontem, né, gente? Tão felizes. Os cariocas estão felizes. Gostei dessa bonequinha. Ô, gente, os de bebezinho são os mais lindos, né? Tamo junto. Serginho BH, tamo junto, Serginho. Paft, toca aí. Ó, já tirou uma foto. Boa tarde, dia. Eu gosto, gente, quando ele... Boa tarde, significa que a pessoa tá muito animada, muito feliz. TBT, gente, da minha amiga Pantera. A Pantera tá chiquérrima, curtindo um friozinho. Elegantérrima, gente, olha isso. Entendeu? Uma foto de milhões. Adorei, bichinha. Meu nome é Gabriel, gostaria que trouxessem matérias a respeito da hipnose novamente. Boa ideia, vamos fazer isso, hipnose. Produção, hipnose, ó, eu tenho vários amigos de hipnose. Isso é bem legal mesmo, gente, para reprogramar a mente. Vamos trazer. Sigamos. Partiu o intervalo? Partiu o intervalo. Dá tempo de tomar uma água rapidinho, que daqui a pouquinho tem a doutora Francine Mendonça. Ela vai falar sobre transtornos de memória. Aguenta aí, a gente volta já já. Com ela, nossa parceira de sempre, do quadro Entendendo o Cérebro, doutora Francine Mendonça. Boa tarde, bem-vinda. A gente está na cartela hoje, garota. Rosinha, né? Se combinasse, não dava certo. Gente, não é combinado, tá? Márcia Santiago, figurinista, arrasa, mas a gente não combinou hoje. Não combinou, é verdade. Bem-vinda, viu? Antes da gente Obrigada. começar o nosso quadro, você está sempre aqui, toda semana, trazendo pautas interessantíssimas. A gente quer conversar um pouquinho sobre sua carreira, sobre a doutora Francine, né? Ela tem uma história maravilhosa, gente. Me pegaram de surpresa, De surpresa. Não pode achar uma foto do Instagram, inclusive, depois? Tá bom. Qualquer tá bom, uma? combinado. Vamos fazer Meu isso, João? Deus Pegar uma do foto céu, dela e socorro. mostrar. Imagina a foto que vai aparecer Então, aí. vamos mostrar o Instagram primeiro, da doutora Francine. É verdade. Com é meu capa Instagram. comportada, olha aí, doutora Francine. Profissional. Mas vamos fuçar, tá bom? Todo Tá mundo já bom. segue a doutora. Socorro. Pode fuçar? Pode, fiquem à vontade. O Instagram é aberto, inclusive.
adicionem, tem muita coisa legal de neuro. Sabe o que é curiosidade? Eu já sei que sou amiga, mas eu quero que vocês saibam também. Como que foi que você foi estudar neurologia? Como que você veio parar na televisão? Conta pra gente um pouquinho. Legal, legal. Bom, neurologia especificamente é uma especialidade bastante difícil. Por que eu escolhi neurologia? Na verdade, eu dei um tempinho na faculdade para passar por cada especialidade, porque na medicina a gente tem a convivência na cardiologia, na endocrinologia, na cirurgia, eu pensei até em dermato no início. Desde pequenininha você queria ser médica? Porque a gente já faz assim, quero ser médica pequenininha, não? Não, sendo bem sincera com vocês, na verdade, eu sempre pensei em direito, uma área nessa linha. Inclusive, quando eu falei para minha mãe que eu queria medicina, ela falou, eu imaginava você com um blazer, uma pasta na mão, não imaginei você médica. Então, eu decidi medicina faltando 2 anos para terminar o colégio, tá? Não foi assim desde pequenininha, tá? Mas 2 anos também já é bastante, né, gente? É bastante, mas assim, quero dizer para vocês que não é porque vocês não têm esse ímpeto menorzinho que não pode desenvolver, né? Eu sou muito a favor da gente dar o tempo de analisar. Quando você entra na faculdade de medicina, o pessoal fala assim, o que é que você quer fazer? Olha, você rola essa cobrança, né? Exato, você não é obrigada a saber o que você quer fazer. Você pode se permitir conhecer cada especialidade para então definir, porque é uma escolha de vida, são anos, né? Sim. Que você vai passar. Agora, né, eu sou como neurologista, eu tenho minha vida dentro da neurologia. Então, eu conheci tudo, eu passei por cada estágio e achei a neuro um desafio, né? E por que você escolheu neuro? Então, assim, primeiro, como eu te falei, excluí as outras possibilidades, não me enquadrei. E o desafio, né? É uma área difícil, mas é uma área de muita expansão, né? De conhecimento, tá? E o cérebro é deslumbrante, é fantástico, ele é o centro de comando, né, de todo o nosso corpo. Então, isso me brilha os olhos, logicamente. Que bacana. Né? A doutora atende aonde? Quais são as clínicas que a doutora atende? A gente sempre mostra o Instagram, tudo, mas não fala as clínicas que a doutora atende. Chegou o momento, gente. Bom, então, realmente eu nunca falei aqui, mas eu trabalho no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, tá? Eu trabalho no Hospital Nipo Brasileiro também. São hospitais super renomados, que eu sei. E trabalho também, né? Tenho o meu consultório particular, né? Que fica também ali no bairro Paraíso, tá bom? E é isso. E aqui? E agora aqui, gente? Já tem um tempinho que tá com a gente, né? Já tem um ano? Acho que isso não tem a fazer, né? Uma boa comunicadora falou, vamos levar essas informações, gente, para todo mundo. E a foto que a gente vai fuçar, ai, meu Deus. Ela é séria, hein, gente? Sistemática. Mentira, né? Não. Só como médica. Acho que cada Você lembra a primeira foto do Instagram? Primeira, assim, que você fez o Instagram e colocou essa foto. Eu não tenho a mínima ideia se eu fosse lembrar o meu, gente. Não é possível. 2018. E olha que a gente já falou sobre transtorno de memória hoje, hein? Na verdade, eu fiz meu Instagram profissional, porque eu fui chamada para fazer uma entrevista um tempo atrás, 2, 3 anos atrás, até na Record News, em outra emissora. E eu falei, nossa, eu vou pegar essa entrevista e a informação eu vou colocar para as pessoas na rede social, né, para divulgar conteúdo. Aí, nisso, eu resolvi fazer um bookzinho de médica, que tinha um amigo lá que tirava foto. Eu acho que por isso, a primeira foto foi nessa linha aí. Vamos ver se ela tem boa memória. Na tela, vai. Olha ela! Exatamente. Foi um amigo que fez umas fotozinhas assim. Foi nada tão profissional, não, mas eu resolvi fazer para poder iniciar esse Instagram e divulgar para vocês. Né? Porque eu comecei a dar algumas entrevistas. Além de linda, a gente é muito inteligente. É quinto lugar, né? Eu sempre falo quinto. Eu passei na Federal, fiz Federal. Quinto lugar, minha gente. Além de linda, amor. Eu tenho uma amiga assim, inteligente, linda, maravilhosa. Mas vamos para o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre o que hoje, doutora? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transtornos de memória, né? Tem pessoas que perdem a memória subitamente ou diante de traumas. Também trouxe a questão dos traumas no esporte que podem levar a alterações aqui cognitivas, tá bom? Então, assim, vamos falar um pouco sobre esses transtornos da memória. Inclusive, a produção me colocou que tem perguntas e relatos de telespectador, né? Ótimo, já tem, gente. Já pode ir enviando também a sua dúvida, a sua pergunta aí para o 011 964 450532.
Aproveita a consulta que a doutora tá aqui. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro, vai. Agora sim, vamos começar a nossa entrevista. Doutora, então os transtornos de memória, tem vários transtornos, é isso? Explica pra gente um pouquinho como eles são classificados. Tem vários transtornos de memória, né? Até porque a memória ela é dividida, né? Então a gente tem aquela memória mais operacional, aquela memória que está relacionada, por exemplo, quando eu te falo um número de telefone para você ligar para alguém, né? Aquela memória para que você faça aquela atividade naquele momento, a gente chama memória operacional. Você vai pegar esse número, vai discar, mas poucos minutos depois você esquece, não é? Então, a gente tem essa memória operacional, a gente tem uma memória que é episódica, que está relacionado à identidade, a fatos, a acontecimentos, né? Nós temos a memória mais remota. Então, dependendo, né, existem transtornos que vão afetar cada tipo de memória, por exemplo, e também depende da região cerebral afetada, não é? Uma curiosidade, tem gente que lembra. Eu sou boa de fisionomia. Eu vejo alguém uma vez na minha vida, eu vou lembrar, pode passar quantos anos, não importa. Lugar diferente, nome eu não lembro, doutor. Mas a fisionomia, e tem gente que já lembra do nome. Isso tem alguma coisa a ver com memória? Cada um tem um jeito, é o jeito que eu exercito a minha memória. Tem isso também, não? Olha, isso é bem interessante. Existe uma questão constitucional mesmo, nossa, né? Enfim, tem pessoas que têm uma memória mais específica. Por exemplo, eu tenho dificuldade em nomes de ator, de filme, etc. Eu também tenho, viu, doutor? Mas eu sou boa fisionomista e lembro de fatos. Caminho, você é boa, não? Tipo, gente, sem os aplicativos de negócio, eu fico perdida em São Paulo, não consigo. Também. Então, assim, logicamente que existem as predisposições individuais, as facilidades individuais de cada né? Mas assim, é bom que vocês saibam que existe a gente chama de neuroplasticidade. Quanto mais você usa a memória, né, mais apto você está a melhorá-la, tá? Então, eu costumo dizer que memória é como um músculo, gente. Quem não está exercitando essa memória, seja através de leitura, seja através de jogos, seja no seu dia a dia, forçar a sua mente a lembrar daqueles eventos, enfim. Porque tem pessoas que, né, não forçam pela memória, vai lá e vai pelo mais fácil, né? Pelo olhar o celular. E hoje em dia, com o celular, né, gente? Antigamente, para fazer um trabalho escolar, a gente tinha que ir em várias bibliotecas, ficar lá pesquisando. Agora deu um Google, a gente está tudo lá na mão. Exatamente. Ou então a gente não é mais obrigada a puxar pela memória, telefone, vamos dizer assim. Eu só sei o meu, gente. Não sei mais o de ninguém. Se perde, se rouba, eu não fico perdida no rolê. Não existia, né? As pessoas, né? Tenho que lembrar o número do telefone do meu pai. E assim, então você era mais estimulado, digamos assim, a exercitar essa memória. E é isso, gente. Cérebro, né? Inclusive, as regiões de memória são como músculo, né? Na academia, se você vai para a academia, você não hipertrofia essa musculatura, se você deixa no atrofia, mesma coisa a memória. Então, nós temos essa neuroplasticidade. Puxem pela memória, estimulem essa memória, muito importante. Boa, já começou já com a dica. Vamos para os casos. O primeiro caso é de um telespectador, é isso? Então, a gente vai assistir, depois vai debater sobre esse transtorno. Ele mandou sobre a forma de relato, não é? Tá. Eu não consigo ler, gente. Alguém... Ele consegue, doutor? O diretor também não. Minha esposa estava muito estressada e, de repente, começou a ficar confusa, repetitiva, desorientada. Depois melhorou completamente. Mas não lembra do que aconteceu no último dia. Olha só, ela ficou confusa, desorientada, não é? Então, estava bem. De repente, ele percebeu que ela ficou confusa, desorientada, não é isso? Repetitiva? Isso, repetitiva. Ótimo. E no dia anterior ela não... E ela não recorda não lembra o que aconteceu no dia anterior. Sim. Mas certamente, então, deve recordar dos outros períodos da vida, né? Sim. Tá bom. Então, da maneira como esse telespectador colocou hoje, então, eu devo colocar que existe um déficit, uma síndrome, chama amnésia global transitória, tá? O que é isso, né?
Existem situações, inclusive mais incidente, aí está aí o nomezinho para vocês, mais incidente em pessoas acima de 50 anos, etc., mas pode acontecer no mais jovem de forma mais rara, que a pessoa, ela perde, imagine, existe a memória que a gente chama anterógrada, aquela memória que é para frente, que a gente lembra dos eventos que vão acontecendo. Por exemplo, daqui para frente eu vou lembrar. Tá. E a retrógrada, né? São coisas que aconteceram anteriormente. Então, a pessoa perde a capacidade de lembrar daqui para diante. Ou seja, de repente, eu entro num estado mais confuso, repetitivo e não lembro do que vai acontecer nas próximas horas. E algumas pessoas também não lembram de alguns momentos anteriores. E por que Imagine, isso acontece, doutor? um déficit, né? Subitamente aconteceu. Não tem um motivo, uma causa, uma doença, ou se a pessoa lá bateu a cabeça, nada disso? Então, tem vários mecanismos, não tem uma causa que a gente bate o martelo e diz, é isso, tá? Existem alguns mecanismos dos vasinhos do cérebro, tá? Alguns mecanismos relacionados a uma alteração de excitabilidade neuronal. Não vai dar para a gente bater o martelo qual é a causa específica. Mas o que eu posso te falar que é um diagnóstico clínico em que a pessoa ela não lembra um espaço de tempo. Tem um paciente que ele diz assim, que ele depois que passou, falou assim, nossa, doutora, é como se na minha vida fosse um filme, eu cortasse um pedacinho dele e juntasse o resto que ficou. Esse pedacinho que ele cortou, ele não lembra, tá? Geralmente dura em média 6 horas, pode durar até 24 horas, em que a pessoa fica assim, repetitiva, desorientada no tempo, não sabe se localizar. Depois ela volta ao normal. Depois ela volta completamente ao normal e simplesmente não lembra daquela lacuna, daquele intervalo. Olha que interessante. E o que fazer nesse caso, doctor? Então, porque assim, pode voltar a acontecer quem passa por isso? Ou não? Pode ser só uma vez também e nunca mais acontecer? Excelente a sua pergunta, Gi, porque assim, imagina eu tô conversando com você, tô numa praia com você, a gente saiu para curtir final de semana. E aí você começa a ficar confusa, repetitiva, né? Não está lembrando momentos anteriores, não está lembrando do que eu falo para você, você pergunta, né? Na sequência, várias vezes, opa, gente, precisa levar ao hospital, né? Para avaliação. Por quê? Porque, Gi, para essas alterações comportamentais, pode ser uma amnésia global transitória que melhora completamente, não tem um tratamento específico, tá? Mas pode ser, a gente pode ter diagnósticos diferenciais. Entendi. Pode ser uma alteração, um processo infeccioso, uma alteração no sangue, né, dos metabólitos. Pode ser, por exemplo, uma crise, o diagnóstico diferencial é crise convulsiva. Você sabe que tem atividades elétricas no cérebro, vamos dizer assim, convulsões, entre aspas, que só se coloca como memória, um déficit de memória, pode ser um AVC, por exemplo. Então, alterações... Por isso tem que ficar observando, né? Perdeu um pedaço aí, gente, da memória, tem que ficar, opa, peraí, não é uma coisa normal, né? Tem que levar para assistência médica. Tem que levar para assistência, porque é um tipo de paciente que chega, né? Apesar da nossa suspeita que foi uma amnésia, né? Transitória, mas a gente interna e a gente pede exames. Exames, por exemplo, como ressonância da cabecinha, tá? Existe uma lesãozinha específica dessa amnésia global transitória, mas, por exemplo, a gente afasta que houve um AVC, tá? A gente pode, a depender do quadro, pedir um eletroencefalograma para ver se não tem uma atividade elétrica do cérebro anormal, para fazer diagnóstico diferencial com convulsão. Faz os exames de sangue, tá? Então, ou seja, tem um acompanhamento médico, não é, gente? Tem sim. Necessidade de internação e investigação. Tá? Geralmente é episódio único, mas em alguma pequena porcentagem pode até recorrer, tá, gente? Então, amnésia global transitória, um transtorno de memória transitório que precisa de investigação. Antes da gente ir para o próximo caso, temos uma pergunta na tela. Vai. Pode ler para quem bem, por gentileza. Amando o programa de hoje...
Doutora, casos de Covid traz perda de memória recente? Gente, todo mundo pergunta isso. É, maravilhoso. Não sei se está comprovado, mas, gente, é muito real. Juro. Na verdade, até faz um tempinho já apresentei um quadro aqui, né, falando da névoa cerebral, né? Sim. Já tem mais para trás, mas sim, tá? A Covid, ela tem sido associada a alterações de memória, que nós chamamos névoa cerebral, nos textos ingleses chamamos de brain fog. Né? O que é que significa? São alterações de atenção, desorientação, né? Alterações de memória recente, por exemplo, vai na cozinha, não sabe o que foi fazer, Ai, ou olha para a caneta e não sabe nomear a caneta, tá? Pode diminuição na velocidade de processamento de informações, ficar mais lento, né? Sim. Dificuldade de organização, de planejamento, limitações no trabalho, limitações acadêmicas. Isso é a névoa cerebral que vem sido, sim, relatado na Covid-19. Na grande, assim, na quase totalidade dos casos, a gente não vê alterações expressivas na ressonância magnética, tá? As alterações são ali no microscópio, no anátomo patológico, que eles já estão começando a ver essas alterações. Não se tem um tratamento específico, uma medicação que a gente vai dizer assim, olha, isso aqui vai melhorar, você tem, né? Mas geralmente as pessoas melhoram dentro de 6 meses a 1 ano, tá bom? Névoa cerebral. Doutora, uma curiosidade. Doutora, como neurologista e como estudiosa, gente, que é muito estudiosa, não para de estudar um minuto. Queria entender o seguinte, eu lembro que quando tinha prova, todo mundo vai junto comigo aí. Quando eu estudava, assim, sei lá, bem antes, a nota sempre era boa. Quando eu deixava e muita gente deixa para estudar de última hora. Então, aquele excesso de informação, chegava na hora, meu Deus, eu não lembrava nada. Então, tem alguma... Assim, isso é de pessoa para pessoa? O certo para a gente memorizar é realmente todo dia estudar um pouquinho? O que eu quero dizer? Esse excesso de informação que a gente tem hoje, isso atrapalha a memória? Sem dúvida, atrapalha a memória, tá? Então, esse fluxo de informações, né? Sim. Então, eu li recentemente, na verdade, você tem uma aula, eles citaram um livro de Sherlock Holmes, um diálogo, né, com um médico, que ele falava do cérebro sótão, né? Muitas pessoas, a gente vai acumulando informação, e quando quer aquela informação adequada, né, tem dificuldade de encontrar, porque vai ter que procurar em uma série de móveis e de lixos ali naquele sótão, digamos assim, né? Gostei. Então, um excesso de informação que a gente está submetido hoje, né? O tablet, o celular, enfim, múltiplas, né, informações, sem dúvida geram principalmente déficits atencionais, tá? Então, porque quando a gente fala de memória, a gente tem um processo de aquisição, né? Onde a gente vai absorver aquela informação, decodificar aquela informação. A gente tem o processo de consolidar, né, a memória, né, consolidação e, posteriormente, a evocação, né? Ou seja, puxar daquela gaveta aquela informação. Então, existe esse processo, né? E quando a gente fala em aquisição, né, de informações, a gente está falando muito da atenção, da concentração, do foco. E se a gente tem múltiplas informações, né, principalmente nos dias atuais, a gente tem uma grande possibilidade de comprometer a nossa atenção, concentração e foco e não reter a informação. Então, a gente já atrapalha o processo de memória no seu início, porque a gente não conseguiu reter aquela informação. Então, sem dúvida, múltiplas. E outra coisa, você falou assim... De estudo, a gente está em semana de provas. Minha filha tá, acho que um monte de gente está em semana de provas. E eu estudava, gente, juro, eu era mega CDF. Já o meu irmão não levava nada. Estudava na véspera e ele ficava com a nota boa. Eu falei, gente, não é possível. Mas aí, assim, é isso. Tem a questão do... Eu tenho amigos, né, que estudou, assim, intensamente, 3 meses para fazer a Federal de Medicina e passou. Né? Sério? Então, assim, logicamente, 3 meses, gente, olha aí. A gente tem as variações de QI, então tem pessoas que estão acima da média, né? Logicamente, meu irmão era acima da nesse média, processo de aquisição de memória, mas quem está na média, como nós, a gente tem que, sem dúvida, repetição significa maior possibilidade de registro. Existe um processo... Gostei disso. Se a gente não tem... se a gente não trabalha aquela informação...
existe um processo fisiológico de esquecimento, de ruptura daquelas conexões entre os neurônios, tá? É um processo fisiológico. Quanto mais a gente utiliza aquela informação, maior chance daquela informação ser consolidada na nossa memória. Se a gente não utiliza aquela informação, existe uma tendência. Boa parte das informações que nós adquirimos ao longo da vida são esquecidas como um processo fisiológico. Tá? O idioma, gente, eu tava já falava pelo telefone, lá, já brigava já em inglês, não lembro, doctor, esqueci tudo, a gente esquece. Se não pratica, né? Igual o espanhol, enfim, igual tudo. Sem dúvida. Gostei, então a gente tem que praticar, meu povo. Vamos pro próximo caso, né? Que a gente tá aqui, adorei o tema, viu? Maravilhoso. O próximo caso é de um jogador de futebol, é isso? Jogador de futebol, tá. Boa. Bora lá, gente, pro caso do jogador de futebol. Meu filho de 15 anos, durante o futebol, deu uma cabeçada na bola. Começou a ficar confuso, não guarda informações, dor de cabeça, não lembra da partida. Nesse caso aí, o que aconteceu, doutor? Batida na cabeça é ruim, né, gente? É muito comum, a gente chama até de trauma. Os traumas leves são muito comuns, né? Principalmente nas pessoas, nesses esportistas, jogadores de futebol, né? Enfim, cabeçada na bola, cabeça com cabeça na disputa da bola, né? Sim, são esportes de tete a tete, né? Exatamente, esportes de contato. Contato. Tete a tete, exatamente. Então, assim, muitas vezes pode gerar o trauma leve, pode gerar o que a gente chama de concussão, né? São, assim, alterações que pode ser de memória, né? Pode ser... Geralmente não tem uma alteração de nível de consciência. O indivíduo nem pode, nem necessariamente perde a consciência, né? Mas ele pode sim ter alterações de memória. Tanto dificuldade em descrever como é que foi o jogo, ou dificuldade de adquirir novas informações. Ele pode ter nesse trauma, né, nessa concussão, dor de cabeça, náusea, alguns podem até chegar a vomitar, não é? Então, você pode sim ter sintomas, não é? Que geralmente são também transitórios, né? Eles tendem a passar. Porém, alguns, né, mesmo no trauma leve, pode ter comprometimentos até mais tardios, tá? Então, é sempre interessante... Às vezes, na hora não tem o comprometimento, mas logo depois... Mas vai, horas após, vai desenvolvendo déficit de memória, alterações de comportamento, alterações de humor. Tem relatos na literatura que até dificuldades no deambular, no andar, né? Isso pode acontecer, tá? Então, é importante ficar atento, que mesmo quando não tem perda de consciência na hora, tá? Você pode... Muitas vezes, essas concussões, elas não são diagnosticadas, né? Você pode sim ter alterações de memória, alterações de humor, né? Pode ter alterações, como eu falei, até no andar, né? Uma dificuldade, mas depois ele volta normal. Pode voltar, né? É menos provável ter um quadro sequelar, não é? Tá. Agora, por exemplo, nos traumas mais graves, em que pode ocorrer lesão, porque quando a gente tem um trauma, não é? A gente tem toda a nossa massa cerebral contra a nossa caixa craniana, que é óssea, que é dura, que nos protege, né? Então, nesse processo de atrito, pode ocorrer lesão. E também na aceleração e desaceleração, né? Imagina, você vai rapidamente, quando você vai acelerado, de repente bate em alguma coisa, há um processo de desaceleração. Então, nessa aceleração e desaceleração, pode lesar o conteúdo cerebral. Tá? Pode lesar os prolongamentos dos neurônios, que são os axônios, né? Pode lesar, tá? Mesmo que muitas vezes as pessoas acham que só tem lesão se tiver sangramento. Sim. Mas não é se tiver fratura, não necessariamente, gente. Pode ser interno, né? A gente pode pode ser só alteração de função ou mesmo esses prolongamentos dos neurônios que às vezes não são vistos, essas alterações não são vistas nos exames de imagem, tá? Doctor, por que em casos a gente falou do choque, né, de trauma, por exemplo, assalto, acidente, a gente não lembra? Então, a gente não lembra o que aconteceu na hora, você lembra o que você fez, tudo, claro, você estava ali consciente, mas você não lembra do passo a passo, assim, sempre quando você está em pânico, quando algum acidente, comigo acontece isso, acho que com quase todo mundo também, isso é normal? Por quê?
Então, você sabia, Gi? Aí o que você está colocando no assalto, uma coisa, até um trauma psicológico, vamos dizer assim, né? Existe um transtorno, chama transtorno de estresse pós-traumático, tá? E nesse transtorno de estresse pós-traumático, de fato, a pessoa pode anular na memória o evento que aconteceu. Você sabe que o cérebro, ele também tem um processo de esquecimento ativo, tá? E quando o evento é muito traumático, né, como, por exemplo, você falou nesse assalto, um acidente, né, enfim, o cérebro, ele pode se proteger daquele evento, né, num processo de esquecimento ativo, tá bom? Então, ativamente, o cérebro isola naquela memória. Para proteger, gente. Como proteção. Então, tem pessoas que sofrem um assalto, né, e etc. Muitas vezes elas não lembram daquele evento e vai lembrar dos demais. É um processo de esquecimento ativo do cérebro. Eu vou falar que o parto, tem muitas mamães assistindo aí, elas vão... É muito engraçado porque a gente esquece completamente da dor. Eu lembro que doeu, eu lembro das contrações, eu lembro de tudo, mas não lembro da dor. Não lembro assim, não sinto a dor no corpo. Acho que é por isso que a gente tem mais. 2, 3, eu parei em 1. Mas acho que por isso que o povo anima para ir para mais. Porque se lembra daquela dor, acho que não anima mais. Mas temos mais uma pergunta, gente, dos telespectadores. Temos na tela do WhatsApp, vai. Minha mãe, 86 anos. O médico ainda não fechou o diagnóstico. Cada dia mais confusa. Não lembra que eu sou filha dela, não reconhece, né? Será que é Alzheimer? Isso é ótimo, né? Então, a gente está falando de alguns transtornos de memória, logicamente, essa pergunta, ela vem, é muito comum, né? O Alzheimer, né, é uma doença que vai degenerando o cérebro, né? E 80% dos casos, né, eles começam a se manifestar com a perda da memória recente, né? Então, é aquela coisa, eu falei com você agora, daqui a 5 minutos você está me perguntando de novo o que eu acabei de te falar. Então, as pessoas começam a se tornar repetitivas, né? E também o Alzheimer, ele pode vir, né, em seu início com uma desorientação no espaço, por exemplo, e no tempo. Então, tem pessoas que sempre fazem o mesmo caminho, né? Sempre fizeram o mesmo caminho. Por exemplo, você sempre foi na padaria, na mesma padaria. E de repente começa a se perder nos locais que sempre passou. Então, isso pode também ser um sintoma inicial de Alzheimer, né? Assim como se tornar repetitivo, esquecer os objetos com muita frequência. Não, eu esqueço, por exemplo, né? Você esquece. Mas isso pode sim ser um processo inicial. Inclusive, um fator de risco para o Alzheimer é a idade, né? Quanto maior a idade, maior a possibilidade. E o Alzheimer é o tipo de demência mais frequente. Então, sim, pode ser o início de um quadro de Alzheimer, mas precisa de uma avaliação boa, doutor. Nossa, o tempo acabou, a gente podia falar mais aqui. Quero te agradecer. Eu adorei o tema, acho que a gente pode voltar a trazer ele, porque são vários transtornos. Memória é uma coisa que todo mundo, né, que a gente convive, enfim, que a gente precisa, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que conversar, tem vários transtornos, enfim. Quero te agradecer, viu? E parabenizar pelo tema. Obrigada. Muita mensagem, muita pergunta. Gente, encaminha tudo para a Doctor. A gente vai colocar as redes sociais dela agora. Bomba ela de pergunta que ela responde, tá bom, gente? Olha aí, ó. Esse é o Instagram da doutora. Isso. Já segue ela, já pergunta. Depois a matéria sobe também pro canal dela no YouTube, não é isso? Sobe, no Neurologia Sem Neurose, gente. Adiciona também. Estou recentemente colocando aí os vídeos lá. Tá bom. Obrigada, viu, Doctor? Vamos embora? Daqui a pouquinho... Plateia, aplaude, vai ela. Daqui a pouquinho, gente. Daqui a pouquinho tem Tarde Top, combinado? E amanhã a gente volta com mais Papo em Dia. Beijo, gente. Dani Vanessa está se aprontando ali. A gente volta amanhã. Vem aqui, vamos dar as mãos. Seremos mais fortes com essa união.